E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de Sociologia, tá? Bom, estou dando essa disciplina Sociologia, já que eu dou essa disciplina, né? Faz sentido eu dar para vocês aqui também no homeschooling, né? Enfim, então vamos lá, Sociologia, tá? É uma matéria que é cobrada no Enem, né? Para quem faz o Enem é cobrado, tá? Vocês que praticam homeschooling, eu recomendo que façam o Enem serve de comprovação do homeschooling. O MEC reconhece a sociologia, por mais que a sociologia foi uma disciplina que foi retirada atualmente, mas ainda é cobrada em alguns lugares, então é importante ver também. E para quem está fazendo o Enseja, né, quem faz homeschooling, pode também ter a certificação pelo Enseja, tá? Então vocês podem fazer pelo Enem ou pelo Enseja, tá? Tanto faz. Eu recomendo fazer pelo Enseja, que é mais tranquilo que o Enem. O Enem é muita burocracia e enchimento de linguiça. Não, o Enseja é mais direto ao ponto. Enfim, vamos lá começar a sociologia. Como eu falei, eu dou a disciplina em si, então, assim, nessa minha aula aqui, diferente dos meus colegas de trabalho, né, não vai ter nenhum tipo de ideologia, nem nada disso. Eu vou apenas explicar a matéria, tá? Então, por exemplo, Karl Marx nem vai aparecer aqui, tá? Então, vamos lá começar com a disciplina. Primeiro temos que entender o que é sociologia para podermos abordar o assunto, tá? A sociologia pode ser usada de maneira benéfica, inclusive para auxiliar o homeschooling, pois é através da sociologia podemos ver a interação social, né, entre os alunos de homeschooling, por exemplo, visto que o homeschooling é um fato social e também possuem atores sociais e ações sociais, certo? Então vamos ver aqui. Bom, a sociologia, né? Ela sempre vai ser representada por esse símbolo aqui de várias pessoas pensando junto ou agrupadas assim, tá? A sociologia, a grosso modo, é a ciência que estuda a sociedade, com o auxílio da economia, da ciência política, da antropologia, da psicologia. A sociologia busca compreender, de maneira estritamente científica, como os agrupamentos sociais humanos desenvolver-se e como é possível intervir nesse desenvolvimento, tá? Então vamos estudar as sociedades dos grupos sociais, tá? Eu compartilho a mesma visão, por exemplo, que Emile Durkheim, Auguste Comte, Max Weber, que são os criadores da sociologia, basicamente, ok? Eles estudam a sociedade em si, tentam entendê-la, né? E não ficam botando rótulos ou títulos ou ideologias. Não, elas tentam entender a sociedade, né? O que é interessante. Vamos lá. Lembrando que o homeschooling é um grupo social, ou seja, as famílias são um grupo, né, social que vamos estudar aqui para frente, a base da sociedade, inclusive. E sim, o homeschooling é totalmente social, beleza? Então vamos lá, o que é uma sociedade, né? Podemos ver aqui na imagem uma sociedade, um grupo de pessoas, né? Esse conjunto, né? Várias pessoas de várias etnias, várias religiões, crenças, aparências, diversidades, sejam elas de qualquer tipo, tá? Então temos aqui de todos os tipos, como vocês podem ver, certo? De vários continentes, inclusive. Continuando o nosso olhar sobre a sociologia, o que é a sociedade? Já que a sociologia estuda a sociedade, faz sentido nós identificarmos e sabermos o que é uma sociedade. A sociedade, ela vai ser formada por um grupo de pessoas, certo? Ou por grupos de pessoas, por vários indivíduos, que, como eu falei, são a base da sociedade. A sociedade é formada por famílias, e essas famílias são grupos sociais, ok? A sociedade, em sociologia, né? Uma sociedade é um grupo de indivíduos se relacionando a fim de conseguir e preservar seus objetivos comuns. Os objetivos comuns compartilhados pelos membros da sociedade são os próprios objetivos da sociedade, ou seja, o bem comum. E o que é esse bem comum? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, um respeito mútuo é um bem comum. Por exemplo, assim, você não vai chegar e matar alguém porque simplesmente a pessoa não gosta de você, né? Existem leis, existem regras, né? E existe o bom senso também, né? Quando não tem lei, a gente usa o bom senso, certo? Esse conteúdo aqui, vou falar num linguajar um pouco mais técnico, tá? Um pouco mais tecnicista, porque a sociologia é uma disciplina específica de ensino médio, para o pessoal que é mais adulto. Então, o conteúdo daqui vai ser voltado para o ensino médio. Então, dificilmente eu vou falar temas mais infantis, tá? Continuando,
Então entendemos que a sociedade é formada por diversos tipos de etnias, pessoas, indivíduos, né, que são os humanos, tá? Existe sociedade também em outros animais que se funcionam de uma maneira diferente, no caso biológica, certo? De maneira biológica. E a base da sociedade são as famílias, são os indivíduos. Os indivíduos formam famílias formam as sociedades, os grupos sociais, tá? Então vamos ver aqui as demais situações. Temos aqui um exemplo, né, de uma sociedade africana, por exemplo, né? Vocês podem ver que eles possuem uma etnia própria, uma cultura própria, eles ficam localizados numa região geográfica própria. E é uma sociedade diferente da nossa. Para alguns pode causar um estranhamento, a forma como se veste, a forma como são, mas é um tipo de grupo social diferente, por exemplo, o nosso aqui que é brasileiro. Um exemplo. Continuando, vamos agora ver e definir o que é um grupo. Bom, o que é um grupo? Em sociologia, um grupo é um sistema de relações sociais de interações recorrentes entre pessoas. Então, vão ocorrer interações, tá? A sociologia, né, vai estudar a sociedade de maneira geral, tá? Os grupos de maneira geral. Então, nós vamos ver vários grupos aqui, desde grupos políticos, grupos esportivos, grupos religiosos, grupos familiares, e eu sei que esse tema é um pouco polêmico, mas eu vou evitar de trazer aqui. A sociologia também estuda um pouco a questão da sexualidade, então por isso que é citado algumas vezes, né? Mas como eu falei, nós temos que dar a disciplina sem, evitando de dar a nossa opinião, evitando de dar a nossa ideia, porque como uma ciência, a ciência é neutra, é objetiva, né? E ideologias devem ser proibidas, paradas ou evitadas. Então, por exemplo, assim, tudo que for ideológico, doutrinador, deve ser evitado, deve ser proibido. Não é para doutrinar, não, é para dar liberdade aos nossos alunos, tá? A ideia de trazer a sociologia aqui é exatamente para mostrar como o homeschooling tem interação social, como tem sociologia, e também para facilitar para vocês como vocês podem, por exemplo, praticar o Enem mais facilmente, podem praticar o Enseja mais facilmente. Claro que está tendo mudanças agora no Enem, então vai ter algumas diferenças, tá? Mas podemos ver os grupos sociais aqui, tá? E recomendo quem faz homeschooling pegar forte na parte da sociologia e dos esportes, porque assim vocês conseguem ter provas mais palpáveis para as pessoas que ficam criticando. Por exemplo, assim, porque o homeschooling tem socialização, então foquem mais na sociologia e na educação, por exemplo, assim, esportiva. Vocês vão ver que as interações sociais vão aumentar muito e que as pessoas vão criticar menos, tá? Vocês vão ver isso, pondo em prática, claro. Bom, vamos agora conhecer o criador da sociologia, Émile Durkheim. Eu cito ele bastante porque ele foi o criador da sociologia. Ele é o primeiro que propôs um método científico, ele trouxe um corpo conceitual, uma epistemologia própria, né? Que a episteme vem do grego, né? Que seria ciência, né? Em latim, scientia. E ele foi o primeiro que trouxe um método científico. Ele trouxe um argumento discursivo para provar a eficácia da sociologia, para provar que é uma ciência, né? Então ele foi o primeiro que fez o corpo conceitual da sociologia, que ele teve um objeto de estudo que no caso é a sociedade, e que ele trouxe a sua epistemologia, tá? Então ele é o primeiro, tá? Alguns dizem que é Auguste Comte, que na verdade é um filósofo, né? Mas na verdade é o Émile Durkheim. O Auguste Comte ele pode ser considerado também um dos criadores, mas quem criou de fato é o Émile Durkheim, ok? Vamos lá. Bom, o que sabemos aqui de Émile Durkheim, tá? Ele nasceu nesse período, ó, de 1858 a 1917, e ele também é o responsável pela sociologia da educação. Quem estuda pedagogia vai ler ele em algum momento. Émile Durkheim, a sociedade e cada meio social particular determina o ideal que a educação realiza, tá? Para vocês que estão vendo a aula, como eu falei, para quem é mais conservador ou liberal, tradicional, vamos falar assim, fique tranquilo. Émile Durkheim, ele é autodeclarado capitalista, tá? Então, tipo assim, ele vai ver as pessoas que são conservadoras e as pessoas que são liberais, então vocês ficam tranquilo, tá? Mas como eu falei, evitar de falar sobre ideologias aqui, né? Enfim, continuando. Temas que serão abordados com Emily Durkheim. Eu não vou exatamente abordar nessa aula, mas dá um início, né? Vamos falar sobre fato social, suicídio, sociologia da educação e grupos sociais. E o Emily Durkheim é francês, para quem não sabe, tá? Pai da sociologia.
Alguns de vocês podem até estranhar, como assim suicídio? O suicídio é uma área estudada pela sociologia, não é pela psicologia, porque o suicídio é provocado por grupos sociais, não provocado pelo indivíduo. O indivíduo é que é a vítima que sofre dos grupos, tá? E neste caso, a sociedade, ou seja, o bem comum, se torna o culpado do suicídio, tá? Enfim, então vocês vão ver eu falando sobre isso, né? Vamos entender agora um pouco, já que nós somos humanos, né? Homo sapiens sapiens, nós também somos homo socios, ou socialis, como é chamado, que é chamado de homem social. Surge o homo socius, homem social, que tem necessidades de reconhecimento, de respeito, de pertencimento, né, pertença e de identificação com um grupo a quem transmite o seu contributo, ou seja, não sendo motivado em exclusivo pela maximização das vantagens financeiras. Na verdade, a, o que vai motivar a pessoa é a, os seus desejos, as suas paixões, tá? Por exemplo, existem pessoas que são mais tímidas e que preferem aprender sozinho e viver sozinho, alguns até mesmo de maneira isolada. Essas pessoas com certeza vão ter um autoconhecimento e uma criatividade gigantesca, sem comparação, e serão muito bem eficazes no que fazem. Existem aquelas pessoas que são mais extrovertidas, que são mais sociais, que vão preferir se socializar. Mas, como eu falei, tem pessoas que vão se motivar pelo ganho, pelo dinheiro, pela prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, mas sim pelo seu empenho, pela sua individualidade. E vão ter aqueles que vão preferir pelo coletivo, tá? Ou seja, pelo grupo, né? Então vai de pessoa para pessoa, tá? É igual a aprendizagem, vai de pessoa para pessoa, ok? Existe uma grande mentira que está em vários livros de pedagogia de universidades, tá? Até mesmo escolas. Todo mundo ali coloca, né? Exceto alguns autores, né? Coloca assim: que a criança aprende melhor se socializando. Mentira, isso é mentira. Depende do sujeito, ou seja, depende da criança. Porque o ensino é feito pelo sujeito, ou seja, pela criança. Então, como eu falei, quem for mais social vai se dar melhor em grupos sociais. Quem é mais tímido, introspectivo, vai aprender melhor sozinho, vai viver melhor sozinho. Então, depende da pessoa. Eu não posso forçar uma pessoa que é tímida ou é mais individualista a ser mais social. Não, não posso. É o direito dela de ser mais individual. Ela pode não gostar ou não querer pertencer àquela sociedade. É um direito dela, é um direito humano. Então, ou seja, se a pessoa não quer ter interação social, ela está no direito dela. É um direito, ok? Então eu não posso forçar. Tem que quebrar essa ideia de que todo mundo tem que interagir. Não, isso é mentira. Existem pessoas que odeiam participar de festas, por exemplo. Ok? Elas não são obrigadas. Temos aqui um exemplo de homo socialis, de um grupo social, né? As torcidas de times de futebol, por exemplo, são grupos, né? É um tipo de torcida, né, organizada. Então, quais são as ideias centrais do homo social? Então, veja, o homem é um ser cujo comportamento não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas, ok? O treino mecanicista deve ser usado para ter disciplina. Por exemplo, assim, você vai participar de esportes, tipo artes marciais, você vai precisar. Você vai seguir uma carreira militar, você vai precisar ter mais disciplina e ser mais mecânico, ok? Ter técnicas mais mecânicas, ok? Agora, se você for para uma outra área, não, aí você vai ser menos, vai interagir um pouco mais. Então, continuando, o homem é a um só tempo condicionado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica, tá? Em que pesam as diferenças individuais, todo homem possui necessidade de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. Segurança é, que nem eu falei, a proteção. Então, seja, precisamos ter mais proteção. Como que uma pessoa se sente segura? Tendo leis que funcionem, que sejam rígidas, tendo mais vigilância, ou seja, o que vai trazer segurança? Você ter a liberdade de você se defender, você ter mais câmeras na rua, você se sentir bem consigo mesmo, segurança perante os outros, que você sabe que tem uma lei que te protege, ter mais oficiais na rua, seja polícia, seja militar, que vão te proteger, que a função deles é essa. Afeto, não só a questão amorosa, mas no sentido de amizade, de você ter interações com os outros, de você ter uma carisma com os outros,
uma empatia, vamos falar assim. Aprovação social e prestígio, que seria você foi reconhecido pelo seu trabalho, você teve prestígio, você se esforçou e se deu bem, certo? A tal da meritocracia que nós vamos trabalhar aqui, tá? E a autorrealização. A autorrealização é tudo que é individual. Tudo que for auto é individual. Então você atender seus desejos, as suas crenças. Para que a sociedade funcione, ela precisa haver liberdade individual, porque a sociedade é formada por indivíduos. Os indivíduos estão acima da sociedade na questão de direitos. A propriedade privada ela entra aqui pelo seguinte, porque na propriedade privada você tem o seu território, a sua região, a sua casa. Você pode ter a liberdade de construir e fazer dela o que quiser. Isso vai te trazer autorrealização. Liberdade política, religiosa e liberdade educacional para vocês seguir conforme a sua crença, sua ética, seus valores. O homeschooling, por exemplo, é liberdade educacional, né? É um exemplo, no caso. Uma coisa que tem que estar bem clara aqui é o seguinte: a sociedade é formada por indivíduos, então os indivíduos possuem o direito acima da sociedade. Os direitos humanos já garantem isso. Outra coisa, eu não vivo para a sociedade, eu vivo dentro da sociedade, eu não vivo para ela, tá? Então isso é diferente, isso é a mesma coisa é válido para vocês, para qualquer pessoa. Nós não devemos obedecer à sociedade, nós devemos obedecer o que nós acreditamos. Claro, o que é moral, o que é ético, sim. Mas às vezes o que é ético para mim, para você, é diferente para outras pessoas. Então a gente tem que seguir o que está dentro de nós, o que nós acreditamos, tá? E não a sociedade. Você não estuda para trabalhar para a sociedade, você não vive para a sociedade. Se você não gosta de uma festa, você não vai na festa. Se você não gosta de determinada ideologia, você não participa da ideologia. Você não tem relação com essa ideologia, você não tem interação, porque você não concorda. E é um direito seu, tá? Então, por exemplo, existem crianças que... Vou citar a escola aqui. Existem crianças que odeiam a escola. Essas crianças... Se elas odeiam a escola, procure um método alternativo de ensino. Não vá para a escola. Pratique o homeschooling, por exemplo. O ensino à distância, não sei. Ok? Então a gente tem que se adaptar à situação. Não adianta obedecer. Hoje em dia, fala para mim uma escola que preste. A maioria das escolas hoje são podres, não presta, os professores são despreparados. E, inclusive, foi feito um teste agora do plano de educação. A gente está falhado em tudo, literalmente. Então, assim... Né? Tem que começar a ouvir um pouco mais as crianças e deixar as crianças, aquelas crianças que querem aprender sozinha, deixa-as aprender sozinha. Quem quiser interagir, interaja. Simples assim. Existem as pessoas introvertidas e as extrovertidas, as que são mais sociais e as que são menos sociais. Ok? Então, nós temos que adaptar a situação, ok? Agora vamos definir o que é família, já que um dos temas também que trabalhamos na sociologia e no homeschooling é família, vamos falar o que é família. No dicionário, a grosso modo, família é definida da seguinte forma: família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, exemplo, esposa, o pai, a mãe, os filhos, ok? E grupo de pessoas com ancestralidade comum, que pode ser tio, avô, primo, tá? Depende do que é para você, tá? Aí você pode falar, mas e as pessoas que são adotivas, meio-irmão, madrasto, madrasta, né? Padrasto, enteado, filho adotivo, também são família, tá? E essas famílias de hoje que são diferentes, também são famílias, tá? Ok? A estrutura mais comum de família é a biológica, né? É pai, mãe e filhos, né? Mas existem outras estruturas de famílias, né? Que tem outras formas, né? Tem a questão da sexualidade, que eu não vou entrar aqui, ok? Mas temos vários modelos. Enfim, e como eu falei, a família é a base da sociedade. E o que é a amizade? A amizade é a relação afetiva entre os indivíduos. Afetiva no sentido de amizade, de proteger, de acolhimento, de estarem juntos, né? É um relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade, proteção, etc. A amizade pode existir entre homens e mulheres, irmãos, namorados, maridos, parentes, pessoas com diferentes vínculos. Existe amizade entre pai e filho? Existe. Existe amizade entre marido e mulher? Existe. Uma coisa é você ser marido e mulher, a outra coisa é você ser amigo, tá? Mas dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então veja como é interessante.
as relações que podem ser proporcionadas. Bom, eu trouxe para vocês aqui duas frases para vocês refletirem um pouco em relação à amizade. A amizade verdadeira é aquela que o tempo não apaga, a distância não destrói, mesmo que as circunstâncias da vida os afastem, quando se reencontra é como se nunca houvesse se afastado, tá? Uma amizade verdadeira topa dividir suas dores e multiplicar sua felicidade, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu falei, o intuito é ajudar, facilitar para vocês a questão do Enem, do Enseja, e também auxiliar com a questão do homeschool, a socialização e assim por diante, tá? Então é isso que podemos falar. Então pensem bastante sobre isso. Existem aquelas crianças que são mais sociais. Essas crianças vão querer interagir com todo mundo. O que a gente fala que é papagaio, né? Vai querer falar com todo mundo, né? Enfim, e existem aquelas que vão preferir viver sozinhas. Sabe aquelas que são mais individuais? Preferem estudar sozinhas, ouvir uma música sozinha, preferem estar sozinhas, elas estão no direito delas. Por exemplo, se uma criança hoje chegar para você e falar, eu não quero ir para a escola, tire-a da escola, é um direito dela. É ela que está aprendendo, ela é o sujeito. Ela não deve explicações à sociedade, é ela que está aprendendo. É a sociedade que tem que proporcionar o local para ela. Então, ou seja, se ela não quer ir para a escola, arranque-a da escola. Simples assim. Ok? A mesma coisa é se você tem uma criança que hoje quer se socializar, deixa ela se socializar. Então depende da pessoa, entendeu? Por exemplo, as escolas hoje são podres porque só foca no social e esquece da família, esquece do individual, esquece do resto, né? Numa escola nós damos trabalhos individuais, ou seja, trabalhos individuais e provas individuais, e em grupos, os dois, não só um, tá? Então reflitam sobre isso, espero ter ajudado. Vamos ficar para a próxima aula. Valeu, falou!